Bom dia a todos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam sobre nossas vidas na manhã de hoje. Hoje é uma manhã especial que nós vamos ver a confirmação dos votos do compromisso de discipulado de algumas pessoas. Alguns adolescentes e um senhor vão assumir esse compromisso com Jesus. O compromisso do discipulado que passa necessariamente pela decisão do batismo nas águas. Jesus deu essa ordem, colocou esse mandamento sobre a igreja em Mateus capítulo 28, onde o texto diz: os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, este é um mandamento claro, uma ordem muito precisa de Jesus, que a igreja batizasse as pessoas que professassem a sua fé na pessoa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. O batismo é um símbolo dessa decisão, é um marco extremamente importante e é um dia festivo, um dia de celebração para a igreja que festeja, que celebra, que se alegra com a decisão dessas pessoas. Afinal, esta é a missão maior da igreja. Iniciamos em oração, então. Pai, te louvamos pela manhã de hoje, te agradecemos, Senhor, por esse clima agradável. Te agradecemos, ó Pai, porque depois de tantos meses de pandemia, hoje nós podemos nos reunir aqui, Senhor, nesse espaço. Nós podemos nos reunir como igreja, estarmos lado a lado, Senhor, e celebrarmos a dinâmica do Teu reino, ó Pai, onde há conversões, onde há cura, onde há salvação, onde há batismo, onde há discipulado. Essa é a dinâmica da Tua igreja, Pai. E nesta manhã, reunidos, estamos celebrando isto. Que o Senhor receba a nossa adoração e o nosso louvor nesse instante, e que esse louvor chegue de uma forma muito agradável, com um aroma muito agradável até a Tua presença. Este é o nosso pedido, esta é a nossa expectativa, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todo mundo, todos bem-vindos ao culto. Eu queria convidar vocês para ficar em pé, para a gente poder cantar as próximas músicas. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos
consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, igreja. É bom ver todos aqui. Opa, quase. É bom ver todo mundo junto de novo, né? O lugar de cristão é na igreja. Amém. 2 meses, 2 anos, né, André? Ainda zero fosse 2 meses. E muita gente não pôde sair, mas que bom poder estar de volta e cantar, né? Adoramos somente a ti, Jesus. Próxima música, eu diria que é um resumo do significado de Jesus. Ele abriu mão da glória que ele tinha e semelhante a um homem que se tornou servo. Mas Deus o colocou acima de tudo e de todos. E a esse nome toda a língua confessará e todo joelho se dobrará. E é por causa disso que hoje nós temos pessoas que vão professar publicamente a sua fé em Cristo através do batismo. Então vamos cantar, abrir mão da sua glória. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade
príncipe da paz. Senhor, nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor enviou Jesus Cristo. E com certeza um dia todo joelho se dobrará perante o senhorio dele, toda língua confessará que Jesus é o nosso Senhor, ó Pai. Te agradeço pelas pessoas que hoje vão demonstrar publicamente que receberam Jesus em suas vidas como Senhor e Salvador, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A próxima música, quem estiver preparado, quem sentir que tem que trazer as ofertas, o gasoflácio está aqui do lado e um ali também, tá? Tem um aqui do meu lado direito e um do lado esquerdo. Então, quem quiser trazer, tá à vontade, é só trazer um dos dois lados, tá bom? Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer o teu nome Amém. Eu queria convidar todo mundo a ficar em pé mais uma vez, se possível. Quem não conseguir, não tem problema. E como o Marcos disse, né? O lugar da igreja é aqui na igreja. E eu queria que você olhasse para a pessoa que está no seu lado. Faz tempo que muita gente não se vê. Fala para ela, ó, como é bom te ver. Eu não vou pedir para vocês cumprimentarem nem nada, mas como é bom te ver, como é bom... que bom que vocês estão aqui. Eu acho que faz tempo que a gente não vê a igreja cheia desse jeito, né? Eu acho que isso é muito, muito legal. Nós temos alguns visitantes hoje. Nós temos a Tereza, a Maria Eduarda, a Mariana e a... Estou entendendo a letra aqui. Tayane? Acho que é isso? Acho que é, né? Sejam todos bem-vindos. É um prazer poder receber vocês aqui, tá? E a porta da igreja está sempre aberta para vocês. Então, em pé mesmo, a gente vai cantar a próxima música, tá? E ela fala
que... Qual que é mesmo? Ela fala no final, é a música Alto Preço, para quem conhece. No final ela fala da igreja, ela fala do corpo de Cristo. Então, que a gente pudesse estar cantando realmente, do mesmo jeito que eu estou aqui, agradecido por ver a igreja tão cheia assim. Acho que depois de um tempo tão difícil, depois de uma época que a gente não podia se ver, a gente não podia se encontrar, era só ali no computador, só ali na telinha. Então, acho que a gente pode cantar essa música com esse sentimento agora, tá bom? Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando no combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando, e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Pela força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Amém. Pode se assentar? A gente vai passar para o momento da mensagem agora. Vou chamar o pastor. Nós faremos nesse instante uma reflexão na palavra do Senhor e logo em seguida nós faremos a recepção, faremos a dedicação de crianças e posteriormente faremos o batismo daqueles que tomaram uma decisão. Eu quero fazer a leitura do texto bíblico no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 9. Vou fazer a leitura do versículo 10 até o 22. Hoje não tem projeção. Hoje você precisa olhar na sua Bíblia ou no seu dispositivo e encontrar o texto. Eu vou fazer a leitura lá em Atos, no capítulo 9. E esse texto em que eu vou ler fala do batismo de Saulo, aquele que viria a ser conhecido como o grande apóstolo Paulo. Atos 9,
Eu vou ler dos versos 10 até o 22. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus, e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Amém. Este texto fala da conversão de Saulo e do seu batismo e da grande mudança histórica que aconteceu em sua vida. Refletindo sobre o batismo que realizaremos na manhã de hoje, 4 jovens e um senhor vão tomar essa decisão, fazendo opção discipulado, tornando-se um discípulo de Jesus Cristo. O que torna um evento como esse tão importante, tão significativo, um marco na história? O que faz as pessoas registrarem este evento com fotos, subir vídeos no YouTube e ter esse registro? A própria igreja preparou um certificado e, caprichosamente, o pastor Bolivar plastificou esse certificado para que isso seja guardado como documento durante muitos e muitos anos. Então, por que esse evento é tão importante? Pode ser tão importante, um marco definitivo na vida de alguns. E na vida de outros, nem tanto. Nós vivemos um momento da história onde a verdade nem sempre é verdade. A verdade não tem consistência. Nós vivemos em uma época das fake news, onde você recebe notícias pelo seu celular e você nunca tem certeza se aquilo é verdadeiro ou se aquilo foi manipulado. Manipulado pelas mídias, ou foi criado por algum hacker, algum grupo que criou aquele texto. Então, você pega uma foto de um período e joga como se fosse um evento que aconteceu em outra data. Até mesmo os vídeos já não são mais confiáveis. Hoje, com um programa de computador, você pode pegar a foto de uma pessoa e criar um vídeo. E se você tiver alguns minutos, 10 minutos de áudio dessa pessoa, você joga o áudio no computador e o computador simula a voz daquela pessoa. Então, pode-se criar um vídeo com a sua voz, com a sua imagem, mas aquilo não condiz com a verdade. Não foi você que fez aquele vídeo. Eu quero falar, portanto, na manhã de hoje, sobre um batismo autêntico em um mundo de fake news, onde a verdade está tão diluída, ela perde a sua consistência, perde a sua veracidade,
Mas quando um batismo é autêntico, ele é verídico, ele se prova através dos anos, através do tempo, e ele continua sendo uma verdade. Eu tenho cuidado de olhar todos os batismos que eu fiz durante todo o meu ministério pastoral. Então, eu tenho registrado no meu computador, e às vezes eu faço essa revisão, né, das pessoas que foram batizadas e dos casamentos também, em que eu celebrei. E sempre pensando nessas pessoas, orando por elas, e sempre a gente encontra pessoas que naufragaram pelo caminho, se batizaram um dia, mas hoje não demonstram mais nada em suas vidas que ainda são discípulos de Jesus. Ou casamentos também, que as pessoas fizeram votos diante de Deus, e esses votos se dissolveram com o tempo e se transformaram em divórcio, em separação. Mas quando um batismo ele é autêntico, ele tem o selo da verdade, ele é provado pelo tempo e continua sendo consistente. Aquele evento realmente foi um fato histórico determinante na vida da pessoa e algo que foi definitivo. Eu quero pensar aqui na vida do apóstolo Paulo e refletir sobre esses elementos, né, que devem necessariamente estar associados ao batismo. Porque o batismo ele pode ser apenas um ritual, apenas um símbolo, mas se ele estiver desassociado de outros elementos, ele não é verdadeiro, ele não é uma veracidade. Ele foi um ritual, mas esse ritual é desprovido de conteúdo, de veracidade, de autenticidade. Primeiro deles, o batismo deve estar associado com um encontro com Cristo. O que dá significado ao batismo é um verdadeiro encontro com Jesus. O apóstolo Paulo aqui, no versículo 17, Ananias vai se encontrar com ele e Paulo está completamente cego. Há 3 dias, Paulo não comia, Paulo não bebia e Paulo não enxergava nada. Ele teve um encontro fantástico com o Senhor Jesus. Enquanto ele estava indo para Damasco, perseguindo cristãos, Jesus aparece a ele numa imagem fantástica. Foi cinematográfico o encontro de Paulo com o Senhor Jesus. As pessoas viram uma luz fortíssima, mas não conseguiram enxergar a mesma coisa que Paulo estava vendo. Paulo viu o Senhor, enquanto as demais pessoas viam uma grande luminosidade, e isto ao sol do meio-dia. E as pessoas também ouviam um grande ruído, mas somente Paulo ouvia a voz de Jesus. Saulo, Saulo, porque tu estás me perseguindo? E nesse encontro, nessa luminosidade intensa, Saulo perde a visão por 3 dias, não come, não bebe nada, e ele vai para a casa de Judas e fica ali esperando para ver o que ia acontecer. Ananias vai visitá-lo e eles têm essa conversa, e Saulo fala do profundo encontro que ele teve com Jesus a caminho da cidade de Damasco. Foi uma experiência de conversão marcante, cinematográfica, traumática e profunda na vida de Paulo. Esta foi a experiência de Paulo. Ele se encontrou face a face com o Jesus ressurreto. Então, esta foi uma obra marcante que Deus fez na vida do Paulo e foi algo profundo, algo muito forte. Então, a salvação é uma obra que Deus faz na vida do ser humano. Eu gosto muito quando Paulo explica isso num texto que ele escreve posteriormente, Romanos 8:16, quando ele diz que o próprio Espírito Santo confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O batismo faz todo sentido. Quando esse sentimento de ser filho de Deus é uma verdade absoluta para você. É algo subjetivo, porque acontece dentro de nós.
mas é uma forte convicção de que nós nos encontramos com o Senhor. Nós compreendemos quem é Jesus. Nós compreendemos qual é a missão de Jesus. Isso passa a fazer todo sentido para nós. Isso nos dá uma forte convicção, porque o Espírito Santo testifica que agora nós somos filhos de Deus, porque antes nós não éramos. Então, o batismo deve estar associado a essa experiência de conversão. Podemos chamá-las de novo nascimento. Lá em João capítulo 3, Jesus se encontra com Nicodemos e ele chama esse evento, esse encontro, com o novo nascimento. É necessário nascer de novo. Gostei muito da camisa dos batizandos. Nasci de novo. Esse é o sentimento. Esse é o espírito. É isso que dá total sentido ao ritual que vocês vão participar daqui a pouco. Essa certeza, essa convicção da salvação. Em 1912, aconteceu o naufrágio do Titanic. Esse trágico acidente já se tornou célebre nas telas do cinema e todo mundo conhece a história. Mais de 1.500 pessoas perderam as suas vidas quando o Titanic naufragou. Havia um jovem pastor, reverendo John Harper, que estava naquela viagem. E ele estava levando a sua filha e viajava também com a sua sobrinha. Quando o navio Titanic bate num iceberg e começa aquela correria, John Harper acorda sua filha de 6 anos por volta da meia-noite e a enrola em um cobertor. Ele explica o que aconteceu para a filha, a enrola no cobertor, pega a sua sobrinha também e John Harper faz com que essas duas mulheres, a sua filha e a sua sobrinha, entrassem num bote salva-vidas. E depois que elas estavam seguras num bote salva-vidas, John Harper, durante as próximas 4 horas, dedicou-se a pregar para as pessoas sobre Jesus como Salvador. E sabe qual era a pergunta dele? Você está salvo? E ele rapidamente tentava evangelizar aquela pessoa e dizia: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E várias pessoas foram abordadas por John Harper. Finalmente, o navio começa a naufragar, 1.500 pessoas caem nas águas geladas, e ele continua nadando durante a madrugada e encontrando pessoas. E a pergunta dele era: você está salvo? Se não está salvo, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Esse era o discurso dele. Ele encontrou um homem no meio daquele naufrágio, sustentado em um pedaço de madeira, e perguntou: você é salvo? O homem disse: não, eu não sou salvo. John Harper tira o seu colete e joga para o homem: tome, fique com o meu colete, você vai precisar mais do que eu. E ele continua pregando para as pessoas. Finalmente, ele volta para aquele homem que recebeu o seu colete e pergunta para a última vez: e agora, você está salvo? O homem disse: ainda não. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E finalmente, John Harper se afunda nas águas profundas, já com hipotermia, totalmente congelado. Esse homem foi profundamente impactado, esse homem que sobrevive à tragédia, e ele se torna um cristão. E ele testemunhou ao mundo, meses depois, o que John Harper fez por ele. Pregou a salvação em Cristo até o último momento de sua vida. É isso que dá total sentido ao ritual que nós vamos ver daqui a pouco. Essa experiência de novo nascimento. Não precisa ser uma experiência tão forte, profunda, como a de Saulo. Mas cada um tem uma história. Deus falou com você em um acampamento há anos atrás. Você teve uma experiência num culto ou numa conversa com alguém. E essa convicção de que você precisava de um Salvador foi sendo trabalhada dentro do seu coração. É isto que dá total sentido ao batismo, ao ritual de adentrar a água, assumindo um compromisso com o Senhor. Em segundo lugar, o batismo deve estar associado a uma vida cheia do Espírito. O versículo 17 é claríssimo, muito contundente. Na conversa entre Ananias e Saulo, Ananias diz:
Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, no caminho de Damasco, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Saulo foi salvo com um propósito. Ele recebeu a cura, ele não enxergava há 3 dias, Ananias ora por ele e ele volta a ver imediatamente. Mas Ananias é claríssimo. Saulo, você foi salvo para ser cheio do Espírito Santo. Fique cheio do Espírito Santo. O que Ananias estava prevendo aqui é uma grande obra que começa em nossas vidas a partir do momento que recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. O Espírito Santo vem habitar em nós e inicia-se um processo chamado santificação. Ou seja, Deus é santo, nós somos pecadores. Mas quando eu creio em Cristo, o Espírito Santo vem habitar em mim e começa a trabalhar a minha santidade. A santidade de Deus começa a ser formada, forjada na minha natureza. Nós chamamos a isso de um processo de santificação. Quanto tempo dura isso? Um dia, uma semana, alguns meses? Não. Por toda a vida, o Espírito Santo vai trabalhando em nós e gerando essa santidade. O nosso caráter vai sendo transformado. Os valores vão sendo trocados. Nós recebemos novos valores. A Bíblia começa a fazer total sentido para nós. Algumas atitudes que eram comuns e banais em nossas vidas se tornam coisa do passado. Novas atitudes que a gente não sabia nem como fazer, começa a fazer parte do nosso estilo de vida. Como perdoar pessoas, como agir com compaixão, como praticar o bem. Então, novas atitudes vão surgindo em nosso caráter. O nosso temperamento explosivo também, aqueles que são mais coléricos, mais explosivos, começam a ter o seu temperamento transformado pelo Espírito Santo. Então, tudo isso é um processo gradual, é um processo que dura toda uma vida. Mas é isto que vai mostrar ao mundo que aquele ritual, o batismo nas águas, foi um ritual tão definitivo, sincero e marcante em nossas vidas, que a santidade de Deus está sendo forjada em nós. E as pessoas vão perceber isso. Jesus disse: pelos frutos vocês vão conhecer quem são os meus discípulos e aqueles que não são discípulos meus. Pelos frutos, pelo estilo de vida, pelas atitudes, pelo comportamento, as pessoas vão perceber que o Espírito Santo habita em nós e realmente nós nascemos de novo, porque uma transformação está acontecendo. E as pessoas vão perceber isso. O fruto do Espírito Santo, amor, benignidade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, eles vão aparecendo em nós. E as pessoas vão perceber, uau, como ele mudou, como ela está diferente. Isto mostra que o Espírito Santo está enchendo as nossas vidas e uma grande mudança está acontecendo. Um terceiro elemento que não pode faltar num batismo, deve estar associado com o batismo, uma mudança de reputação. A reputação do apóstolo Paulo, ela tinha 2 níveis. Entre os judeus, ele era um herói. Paulo era um jovem, destemido, corajoso, sabia o que queria da vida e defendia suas convicções com toda a força, com toda a energia. Ele era um fariseu e ele pediu autorização aos membros do Sinédrio da cidade de Jerusalém. Eles pediu uma autorização especial para matar cristãos. Ele entendeu que a sua missão era tirar a vida de cristãos. E entre os cristãos, a sua reputação era terrível. Paulo parecia um animal feroz, um pitbull assim, raivoso, que perseguia os cristãos de cidade em cidade.
e se os encontrasse, ele os trazia mortos, ele os trazia amarrados para Jerusalém, quando não autorizava o apedrejamento imediato dessas pessoas. E ele se dedicou profundamente a isso. A sua reputação era terrível. No versículo 21, o Ananias falou, Ananias ficou preocupado quando ele recebeu a ordem para ir conversar com Saulo. Ele disse, mas Senhor, esse homem não é aquele que matava cristãos? E o senhor quer que eu vá fazer uma visita de cortesia a ele e discutirmos sobre vida e falarmos sobre Bíblia? Ele é um assassino de cristãos. E Deus convenceu que Ananias fosse. Ananias foi, e todos ficaram perplexos de saber o que estava acontecendo na vida de Saulo. No versículo 21, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? Saulo era um exterminador de cristãos. Saulo, ele tinha como o seu propósito de vida perseguir o cristianismo e erradicar totalmente o cristianismo. Havia um grande temor. Será que essa mudança de vida de Paulo é verdadeira? Ou isso é uma mentira? Paulo é um infiltrado. Ele quer se fingir de cristão para se infiltrar em nosso meio, descobrir onde estão as pessoas e quem são os cabeças do grupo. E depois ele vai exterminar a todos. Então a reputação de Paulo era uma reputação deplorável. Alguns chegam a falar que Saulo mudou de nome, tá? Isso não é bem uma verdade. O nome de Saulo aceitava diversas variações. Em hebraico, o seu nome era Saul, o mesmo nome do primeiro rei de Israel. Em grego, ele podia ser chamado de Paulo, o grego comum, o grego koiné. Em latim, ele era Paulus. Então, isso era muito comum, essas variações de nome. Então, não é verdade que Deus mudou o nome de Paulo nessa ocasião. Mudou de Saulo para Paulo. Mas pode fazer sentido de que, após a sua conversão, ele preferisse usar o seu nome, o nome grego, Paulo, porque ele começa a pregar para os gentios. Ele sai do meio dos judeus e começa a pregar ao mundo dos gentios. Então fazia muito sentido ele usar esse nome entre os gentios. Mas todos perceberam que esse homem mudou. Mas quanto tempo demorou essa renovação da reputação de Saulo? 6 meses? 1 ano? 5 anos? Quando você observa o livro de Atos, foram quase 10 anos que Paulo fica no anonimato, no ostracismo. Ele tenta participar da igreja, mas a igreja é muito refratária à sua presença. Paulo retorna, ele passa alguns anos na Arábia, uns 3 anos, depois ele retorna para Tarso, a casa de sua família. E somente depois de 10 anos da sua experiência de conversão e do seu batismo, Paulo é inserido definitivamente na igreja e se torna a grande figura para o cristianismo que nós conhecemos. Mas nos primeiros 10 anos, havia muito temor sobre quem era esse novo homem, se ele realmente estava transformado. Então, queridos, o batismo faz todo sentido se vocês forem conhecidos como pessoas que foram transformadas por Jesus. E as pessoas vão perceber que o Espírito Santo atua na vida de vocês e vocês entraram no processo de santificação. E a partir disso, vocês serão conhecidos na escola, na faculdade, nos lugares que frequentam. Esse jovem é um cristão. Essa jovem está comprometida com o Senhor. E as pessoas vão respeitar você por essa nova identidade que você assumiu com seriedade. Você não está brincando de ser cristão, mas esta é definitivamente a sua nova identidade. Jesus, durante o seu ministério, ele teve que acolher muitas pessoas. Jesus
tinha discípulos que tiveram processos de endemoniamento. Jesus acolheu pessoas que eram corruptos e essas pessoas tiveram que mudar de vida. Eu fico imaginando, por exemplo, Mateus, um dos discípulos de Jesus, que também é chamado de Levi. Levi era um cobrador de impostos. E um cobrador de impostos era alguém totalmente odiado pela população de Israel. Os judeus odiavam os cobradores de impostos. E Jesus foi até Levi. Ele estava trabalhando ainda na sua mesa. E Jesus disse: segue-me. Simples assim. Levi, Mateus, largou imediatamente o seu trabalho e se tornou um seguidor de Jesus. Mas quanto tempo demorou para que as pessoas se esquecessem de Mateus, o cobrador de impostos, e começassem a reconhecer em Mateus a identidade de um verdadeiro discípulo de Jesus? É todo um trabalho de uma vida. Que bom ser reconhecido como um discípulo de Jesus. Uma honra e um privilégio nosso. Eu também quero dizer que o batismo deve estar associado com uma nova missão de vida. Deus disse para Ananias: eu quero que você vá e converse com Saulo, porque eu tenho um propósito na vida dele. Ele vai se batizar, ele vai se tornar um discípulo meu, mas eu tenho um projeto muito específico na vida de Saulo. O versículo 15 diz: ele vai ser para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e de reis, bem como diante dos filhos de Israel. E à medida que Paulo se converte e começa o seu trabalho, isso gera uma grande confusão também nos judeus. O que aconteceu com Saulo? Ele era um fariseu, ele era um herói para nós. E agora ele está no meio dos cristãos. Então, o verso 22 diz que os judeus ficaram confusos com essa mudança radical na vida de Paulo. Mas Deus tinha um propósito muito claro, tinha uma missão na vida desse homem. Saulo seria uma figura estratégica para pregar o evangelho não somente aos judeus, mas ele seria o homem que levaria o evangelho para o Ocidente, evangelizando todos os povos. Quando Jesus disse que o evangelho dele deveria chegar até os confins da terra, Paulo é o homem que começa esse projeto de levar o evangelho para todos os lugares, para todos os povos. E quando ele toma essa decisão, ele sofre oposição do seu povo, ele se torna um vilão para o mundo judeu e passa a se tornar um herói para o mundo cristão. Paulo perdeu muito em seguir a Jesus. Ele foi educado desde garoto. A família dele investiu muito na formação de Paulo. Desde garoto ele estudou em Jerusalém, ele estudou com o rabino Gamaliel. Ele teve uma formação muito sólida dentro do judaísmo, recebeu conhecimento filosófico, era um poliglota. Então havia muito investimento nesse homem que seria uma grande figura do judaísmo. E Paulo conhece a Jesus e chuta tudo isso. Ele falou: olha, para mim isso aí é como se fosse esterco. Eu conheci a Cristo e eu quero ser fiel a essa visão que eu recebi de Jesus. Eu quero ser fiel a essa visão celestial. Então ele joga tudo e se entrega apaixonadamente à sua missão de servir ao reino de Deus. Se torna um missionário, um pregador, um apóstolo, um apologista da fé cristã, um escritor formidável que escreve metade do Novo Testamento. Então houve uma mudança radical no seu estilo de vida. Isso não pode também faltar àqueles que assumem um compromisso através do batismo. Você recebe uma nova missão. Deus tinha um plano muito claro com Paulo. Ele seria um pregador para os gentios. Até aquele momento, ninguém tinha feito isso. Só se pregava para judeus.
E Paulo ia pregar a todos os povos em todos os lugares. E Paulo tinha muita clareza na missão que ele recebeu do Senhor. Qual é a tua missão? Em que você vai contribuir para o reino? O que Deus espera de você? Como você pode ser um cristão que vai fazer a diferença no mundo? Deus tinha um plano muito claro para Paulo, mas pode ter certeza que Ele também tem um plano para cada um de vocês. Descubra essa missão, se apegue a ela com todas as forças e faça a diferença. E viva para a glória de Deus, para o reino de Deus. Os discípulos de Jesus são muito conhecidos, principalmente aquele grupo de 12 apóstolos que ele escolheu. Mas havia muitas outras pessoas que eram seguidores de Jesus, discípulos muito próximos. Uma vez nós vemos lá no Evangelho de Lucas que o grupo chegava a 70 pessoas. Eu gosto muito de pensar num grupo de seguidores de Jesus que é pouco conhecido de nós. Lucas, no Evangelho de Lucas, ele tem uma preocupação com esse grupo. E ele chama esse grupo de mulheres da Galileia. Você sabia que tinha um grupo de mulheres que também dava suporte ao ministério de Jesus, inclusive fazendo aquelas viagens com o grupo apostólico? Isso está lá em Lucas, no capítulo 8. Lucas faz uma narrativa sobre as mulheres da Galileia e ele cita 3 nomes. Maria Madalena, a mais conhecida de todas. Joana, que era mulher de Cusa, que era procuradora de Herodes. Então tinha uma mulher muito importante, Joana, no seu grupo. E também tinha Susana. Então, e muitas outras anônimas, que foram pessoas que receberam uma missão. E Lucas tem o cuidado de dizer que esse grupo de mulheres acompanhavam os 12 discípulos e ela ajudava o grupo apostólico com os seus bens. Elas davam suporte financeiro para o ministério de Jesus. Então, a missão que cada um pode receber do Senhor, ela é muito diferenciada. Deus é muito criativo, muito talentoso. E certamente Ele tem uma missão reservada a cada um de nós. Pode ter certeza que a sua contribuição ao reino é importantíssima. Deus não precisa de nós. Ele pode realizar sem nenhum de nós. Mas Ele nos convida. Ele conta com a nossa contribuição. É um privilégio, é uma oportunidade. Que Deus nos ajude a realizarmos batismos autênticos, de vidas transformadas e de pessoas que honrem essa decisão. Vamos orar? Pai, te agradecemos, Senhor, pela vida de Saulo, que foi profundamente impactado, Senhor, e a sua vida foi transformada. O encontro dele foi verdadeiro, foi autêntico. A reputação, a imagem que ele tinha foi completamente mudada. Ele recebe uma missão muito clara e ele se torna um homem cheio do teu Espírito Santo. Essa é a nossa expectativa, Senhor, para as nossas vidas também. Esse é o nosso desejo sincero por aqueles que se batizam na manhã de hoje, assumindo esse compromisso. Que eles possam viver para a tua glória e realizar, Senhor, a missão que o Senhor deu para cada um deles. É o nosso pedido na manhã de hoje, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, nesse instante, nós faremos a dedicação de algumas crianças. Então, nós queremos chamar aqui os pais da Júlia e os pais do Bruninho. Existem muitas maneiras de entender essa questão da dedicação de crianças e do batismo também. Várias igrejas fazem de formas diferentes e nós respeitamos todas elas.
Mas a Igreja Metodista Livre, preferencialmente, prefere apresentar as crianças, dedicar as crianças enquanto elas são pequenas e aguardar até que elas peçam o batismo, que elas tomem essa decisão consciente de se batizar. E então hoje nós queremos fazer a dedicação da Júlia, da filhinha do Sérgio e da Karen, e do Bruninho, filho do Dudu e da Bruna. O que é a dedicação de crianças? Isso foi fundamentado e pensado na dedicação que os próprios pais de Jesus fizeram com o garoto, com Jesus ainda jovem, ainda criança, está lá em Lucas, no capítulo 2. Através da dedicação de crianças, quais são os fundamentos disso? A dedicação de criança é o reconhecimento de que os nossos filhos pertencem a Deus. É uma honra ser um pai, uma mãe, cuidar de uma criança, ter um filho. Inclusive, o texto diz que os filhos são herança do Senhor, são presente de Deus. E isso é algo maravilhoso, mas os pais deveriam ter consciência de que nós temos a responsabilidade de cuidar, mas os filhos pertencem ao Senhor. Nós não somos donos de nada, mas nós temos o privilégio de gerar, de educar, de amar essas crianças, sem que elas sejam propriedade particular, sejam posse nossa. Através da dedicação de criança, os pais também entregam aquilo que é mais importante e mais precioso em suas vidas. Elas confiam que os filhos dependem da vontade de Deus, do cuidado de Deus e da proteção de Deus. Por mais que o pai tente proteger a criança, nós não sabemos o que acontecerá no dia de amanhã. Então é bom que os nossos filhos estejam nas mãos de Deus, debaixo da proteção do Senhor. E a dedicação de criança é uma oportunidade dos pais fazerem um compromisso público diante de Deus, diante de toda a congregação, que eles vão ensinar os princípios bíblicos aos filhos. Eles vão se esforçar para cumprir esse compromisso de educar a criança no caminho que ela deve andar. Então eu quero perguntar aos pais, pedir que os pais assumam esse compromisso. Depois eu vou pedir para os avós, para os tios chegarem aqui também. Mas eu queria perguntar para a Karen, para o Sérgio, para a Bruna e para o Eduardo. Queridos pais, na presença de Deus e desta igreja, vocês dedicam solenemente os filhos de vocês ao Senhor? Vocês vão se esforçar para viver diante dos filhos um modelo de vida que dê certeza a essas crianças de que Jesus é o Senhor e Salvador deles? Vocês reconhecem que a Bíblia é a palavra de Deus e a autoridade sobre as nossas vidas? Sim. E baseado nesta Bíblia, nas Sagradas Escrituras, vocês vão se dedicar a ensinar a estas crianças, aos seus filhos, os mandamentos e as promessas de Deus contidos nesse livro? Vocês vão instruir as crianças com os fundamentos desse livro? Ótimo. Olha que compromisso tão importante. E esse compromisso é dos pais. Mas os tios, os avós, podem colaborar também. Então, eu queria convidá-los, que vocês estivessem próximo dos seus sobrinhos, netos, nesse instante, para dizer, o compromisso é dos pais, mas pode contar com a gente, tá? A gente vai ajudar naquilo que for possível. Às vezes o casal precisa sair um pouco, deixa as crianças de tchan, bachan, né, Júlia? Para pegar um cineminha, isso faz parte do processo também.
Pais, com um time desse, vocês estão tranquilos, hein? Puxa. Vamos colocar em pé, vamos abençoar essas crianças e pedir que Deus dê muita graça, sabedoria aos pais, a toda a família, para que consigam marcar o coração do Bruninho e da Júlia, que essas crianças cresçam nessa igreja com uma escola dominical vibrante, aprendam os fundamentos com os professores de escola dominical. Certamente os professores de escola dominical também estão aqui e vão abençoar muito essas crianças, para que elas cresçam amando o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Vamos orar por eles. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela vida do Bruno, pela vida da Júlia, e te agradecemos, Pai, pelo grande privilégio que eles têm de crescer numa igreja como a IMEL, uma igreja, ó Pai, em que a tua palavra é proclamada, é honrada, é pregada. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de nascer em um lar cristão, onde os pais estão verdadeiramente comprometidos com o teu evangelho e vão se esforçar, vão dedicar para que essas crianças sejam bem instruídas em teus caminhos. Pai, é no nome de Jesus Cristo, que eles cresçam em teus caminhos, permaneçam fiéis, não se afastando nem para a direita ou para a esquerda, mas que cresçam, Senhor, te servindo com todas as forças, com toda intensidade e com toda alegria. Abençoa, Senhor, os pais nesse compromisso assumido e abençoa as crianças, Senhor. E que um dia, Senhor, nós possamos ver o Bruno também se batizando aqui, a Júlia também assumindo esse compromisso. Esse é o nosso desejo, ó Pai, e confiamos esse plano em tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas para a família, que Deus abençoe. Não sei se alguém vai fazer a foto oficial. Não pode perder a foto para subir no Instagram depois. Bom dia a todos. Bom ver todo mundo reunido aqui, né? Fazia tempo que nós não tínhamos tantas pessoas juntas. Eu gostaria de convidar os batizandos para vir à frente. Gabi Hakamada, Duda, Gabi Sayuri, Ken e o seu Milton. O seu Milton foi buscar um certificado para nós lá. E eu gostaria de chamar também aqueles que vão ser os intercessores de cada um. A Sandrinha vai ser intercessora da Duda. Eu vou ser o intercessor do Ken. Chega mais perto aqui, Ken. A Alessandra vai ser a intercessora da Gabi, minha filha. Pode chegar, Sandra. A sua mãe. E a Kelly, né? Kelly vai ser a intercessora da Gabi. Quero também chamar o seu Horácio para estar aqui com a gente. Ele vai ser intercessor do seu Milton. As pessoas normalmente perguntam assim, mas o intercessor ele é um padrinho, né? O intercessor ele faz o quê, né? O intercessor, como a palavra diz, ele ora pelo batizando, enquanto o batizando está lendo o testemunho, né? E o intercessor ele tem um papel importante de, se for necessário, ele pode ler para o batizando, né? Às vezes, nessa hora mais emocionante, assim, a gente acaba tendo essa dificuldade de leitura, né? Então, eu vou passar para o Ken primeiro, para ele ler o testemunho dele, e depois a gente segue. Oi, meu nome é Ken, eu tenho 16 anos, nasci na cidade de Kakegawa, no Japão. Os meus pais são o Jorge e a Gisele, e eu tenho 2 irmãos, o Leonardo e o Luca. Antes de conhecer Jesus melhor, eu era uma pessoa chata, mentia e enrolava para fazer as coisas que eu devia fazer. Como muitos que já vão desde cedo para a igreja, eu não sei muito bem como eu era antes de conhecer Jesus.
mas eu acredito que Deus foi me mudando aos poucos e me tornando o que eu sou hoje. Agora que conheço Jesus melhor e que sei que tenho problemas para resolver, me sinto mais paciente e tranquilo do que eu era antes. Eu gostaria de abençoar com a minha vida as pessoas. Eu gostaria de abençoar as pessoas com a minha vida, mas eu não sei muito bem como fazer isso. Uma característica que as pessoas veem em mim é que eu gosto de ouvir as pessoas e ajudá-las a resolver alguns problemas. Meu relacionamento com a igreja sempre foi bom. E gosto muito dos professores, dos amigos que tenho aqui. Mas esse tempo na pandemia foi difícil para mim. Senti que me afastei dos meus amigos e também um pouco de Deus, né? Mas decidi que não vou deixar mais essas coisas atrapalharem o plano de Deus em minha vida. Agradeço meus pais, porque apesar de tudo que nós passamos, estão sempre do meu lado, permitindo e incentivando que eu busque a Deus e me dando liberdade para fazer as escolhas que eu tenho. Bom dia, o meu nome é Gabriela Sayuri, eu nasci na cidade de Londrina e eu completei 12 anos no ano passado. Eu sou filha do Bolivar e da Andrea e eu tenho uma irmãzinha chamada Raquel. Eu não consigo me lembrar de muito antes de conhecer Jesus, porque eu aceitei a Cristo quando eu tinha 5, 6 anos e, na verdade, eu não lembro de uma vida antes de Jesus. Porque eu nasci na igreja e eu sempre tentei ser uma boa filha para os meus pais. Mas nos últimos tempos eu sinto que eu me afastei um pouco de Deus e eu percebi que eu nem sempre estava me esforçando para dizer a verdade. Eu acabava fingindo ser quem eu não era e muitas vezes eu só pensava em mim mesma. Andar com Jesus tem me ajudado a ser mais sincera com as pessoas e eu tenho conseguido respeitar mais as pessoas e tenho conseguido ter mais motivação para o meu dia a dia. Meu relacionamento com a minha família, eu sinto que é muito bom. E eu sempre sou apoiada e protegida por eles. Gosto muito da minha igreja, em especial dos meus amigos e professores. E não ter vindo à igreja nos últimos anos foi muito difícil, porque a gente teve que se distanciar de uma forma tão extrema. Depois do meu batismo, eu gostaria de me preparar para ajudar nas coisas da igreja. E eu gostaria de participar, ajudando as pessoas necessitadas, ajudando nas festas. E talvez mais para frente participando do louvor, missões e compartilhando a palavra de Deus. Meus pais sempre me ensinaram a me motivar a seguir a Jesus e durante um culto onde a tia Alessandra, né, que está aqui do meu lado, estava dirigindo, ela disse que nós não podíamos ficar indiferentes aos sacrifícios de Jesus. E isso foi o que faltava para mim poder me batizar. Depois do meu batismo, eu espero me envolver cada vez mais com a igreja para fortalecer a minha fé. Bom dia, meu nome é Duda e eu tenho 12 anos. Sou filha da Bruna e do Dudu. E tenho 2 irmãos mais novos, o Eduardo e o Bruno. Eu não me lembro muito bem como era antes de eu aceitar a Jesus, pois eu venho à igreja desde que eu nasci e as mudanças foram acontecendo aos poucos. Sei que eu era mais namorada, até hoje eu sou um pouco, mas agora eu sou menos que antes e acho que estou mais obediente agora. Não sei explicar muito bem. Eu decidi me batizar porque desde o momento em que me perguntaram se eu gostaria, essa pergunta ficou em mim e isso me fez ficar muito ansiosa no sentido de alegria. E eu me senti muito preparada e foi como se Deus tivesse tocado em mim e falado: aceite esse desafio, eu estou com você nessa. Você vai melhorar, creia nisso. Então, eu soube que foi a coisa mais sábia que eu fiz. Eu sabia que tentaria mudar minha atitude, humor e muito mais. E desde já me senti salva e que Deus iria me levar para a minha verdadeira casa, que é o céu. Então, essa decisão foi tomada por mim e super apoiada pelos meus pais, e eu agradeço muito o apoio deles. E a partir de hoje, eu sei que eu serei uma nova pessoa e perfeitamente imperfeita e dando o meu melhor. 2 coisas que eu gostaria de fazer na igreja seriam ajudar as pessoas e participar do louvor. Um dia quero participar fazendo parte da liderança para ajudar em tudo o que eu puder. Encerrando esse testemunho, eu agradeço muito a todos que me apoiaram, me ajudaram e me influenciaram a tomar essa decisão. Se não fosse por vocês, eu não estaria tão feliz como estou hoje. Muito obrigada.
Bom dia, meu nome é Gabi, eu tenho 14 anos, sou filha do Nelson e da Kelly. Também tenho uma irmãzinha chamada Manu. Eu conheci a Jesus muito cedo e percebi que assumi um compromisso com ele e comecei a desenvolver mais empatia e respeito para com as pessoas e passei a ter mais coragem e otimismo para fazer as coisas da vida. Tenho uma família muito boa, mas não somos perfeitos. Como em toda família, não concordamos em tudo e algumas vezes tem pequenos conflitos. Mas o que eu realmente gosto é que somos bem unidos. Foi na minha casa que eu ouvi falar sobre Deus. Gosto muito da igreja, acho ótimo participar, porque me sinto acolhida, sinto a presença de Deus, esqueço os problemas para conversar com Deus e isso me faz muito bem. Eu gosto muito de pessoas, então assim que for possível, eu quero visitar, orar e ajudar os necessitados. O batismo será uma nova fase compromissada com Deus. Portanto, tudo aquilo que ele fez por mim, irei agradecer nesse dia. Me batismo, pois Deus sempre esteve comigo nos momentos em que mais precisei. Tudo isso começou quando eu tinha entre 11 e 12 anos. Sempre queria saber como era ouvir Deus falando comigo, e o que sempre falavam era: na hora certa ele irá falar no teu coração. Até que um dia eu comecei a sentir a presença dele falando no meu coração. Acho que todas as orações, fé e principalmente os acampamentos me fizeram muito bem, o que aproximei muito de Deus e foi muito legal a sensação de sentir a presença dele. Estar ouvindo sempre que precisei de ajuda, as minhas orações serem atendidas, e a partir daquele momento percebi que Deus cuidava de mim e o quanto ele me fazia bem. Todas essas coisas que aconteceu foi um tempo muito bom. Consegui colocar as coisas no lugar, evoluir, amadurecer e crescer, o que me ajudou muito a enfrentar os desafios que haviam pela frente. Há uma frase na Bíblia que diz: Ele é o Deus que me dá forças e me protege, onde quer que eu vá. Salmos 18:32. Posso concluir que sempre haverá obstáculos em nossa vida, mas se me apoiar em Deus, conseguirei superar de forma mais rápida. Por isso, quero me batizar, assumir minha fé em Jesus e que Ele é o meu único Salvador. Seu Milton Hideo Takehana. Eu vou ler o testemunho dele. Bom dia, meu nome é Milton Hideo Takehana, nasci na cidade de Nova Esperança, no Paraná, tenho 65 anos e atualmente moro na cidade de Lupércio. Antes de conhecer a Cristo, eu vivi da maneira como aprendi com meus pais, sempre tentando ser correto em tudo que fazia, mas percebo que eu era uma pessoa mais teimosa e mais ciumenta. Mas depois de conhecer a Cristo, percebo que as características que mais melhorou em mim foi a paciência. Tenho aprendido a ser paciente, tanto nas horas boas quanto nas horas difíceis. Tem sido um aprendizado complicado, pois tenho problema de saúde que causam sofrimento e dependo das pessoas para fazer muitas coisas. Meu relacionamento com a igreja tem sido uma coisa boa para mim. Gosto muito de participar do louvor. No futuro, eu gostaria de cuidar das pessoas, fazendo visitas, orando e auxiliando os que têm menos condições financeiras. Também gostaria de cuidar do templo e, se possível, me envolver com o louvor. Eu gostaria de participar destas coisas porque um dia eu tive a ajuda de outras pessoas e gostaria de ajudar aos outros, assim como eu fui ajudado. Muitas pessoas fizeram parte da minha caminhada, mas hoje muitas pessoas fizeram parte da minha caminhada, mas hoje quero agradecer ao meu amigo Marcos e ao pastor Bolivar por terem me guiado até o batismo. Também sou grato a esta igreja por me batizar no dia de hoje. Arigato. Fiz
arigato, fiz o curso de batismo 2 vezes. E hoje eu estou me batizando porque entendo que ele manda. Ordem é uma ordem de Jesus e vou me sentir mais em paz fazendo o que ele manda. Amém. Eu gostaria de estar orando pelos nossos batizandos, então. Vou chamar o pastor Augusto para voltar aqui para frente. Querido Deus, em nome de Jesus, eu agradeço, porque cada uma dessas pessoas que estão aqui à frente hoje estão entregando juntas a vida através do batismo nas suas mãos, Senhor. Estão assumindo juntas um compromisso de viver segundo a tua vontade, de viver de acordo com o teu evangelho, de seguir os princípios que o Senhor tem para nós. Que o Senhor possa realmente abençoar grandemente cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês e eu gostaria que vocês respondessem com força, para a igreja ouvir certinho, né? Como é um testemunho público da fé de vocês, então respondam firmemente, tá bom? Vocês creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Vocês têm certeza de que todos os seus pecados foram perdoados por Jesus? Vocês viverão somente para Jesus, deixando as coisas erradas do mundo para trás? Vocês lutarão contra o desejo de pecar e serão discípulos de Jesus? Vocês viverão em obediência a Cristo? Vocês participarão da Igreja de Jesus, procurando ajudar o reino de Deus a crescer através dos seus dons? Vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus e que é o nosso manual de instrução para a vida? Vocês vão ler, obedecer e praticar o que a Bíblia diz? Então, uma vez que vocês acreditam nessas coisas, que vocês confirmam essas coisas, vocês estão prontos para o momento do batismo. Eu estou como intercessor do Ken, então vou orar por ele. Deus querido, em nome de Jesus, revista o Ken da tua unção, do teu poder, da tua presença, Senhor. E cuida dele, Pai. Que esse temor que ele tem do Senhor, essa busca que ele tem do Senhor possa crescer grandemente. E que ele seja usado pelo teu Espírito Santo para realmente testemunhar do Senhor em todo lugar que ele for. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, que esse momento para ele seja um momento de uma aliança, um pacto com o Senhor, e que ele consiga seguir firmemente aquilo que ele prometeu no dia de hoje, diante de toda a igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vitor Ken Harada, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia. Antes de orar, eu só queria dizer que eu e a Sayuri, nós nos sentimos muito felizes porque todos os
tirando seu Milton, todos os demais ficaram com a gente como alunos e nós nos alegramos muito. Vocês nos dão muito orgulho, viu? Vou orar por você, Dudinha. Senhor Jesus, te agradeço muito pela vida da Dudinha. Obrigada, Deus, porque nós tivemos o privilégio de vê-la nascer, crescer e se tornar uma linda menina. Alguém que te ama tanto, Deus, que te busca de todo o coração. Obrigada, Senhor, pelo carinho que ela demonstra para com seus irmãos, para com seus amigos, o respeito que ela tem com seus pais, com seus avós. E o que eu quero mais pedir, Deus, é que ela continue te amando de todo o coração. Eu peço isso não só por ela, mas pelos outros que estão sendo batizados e pelos futuros batizandos, Deus, talvez alguns alunos da turma da mesma idade deles ou até menor, Deus, que o Senhor esteja preparando cada um para o próximo batismo também. Nós te louvamos por esse dia tão especial e queremos abençoar cada um deles e agora, neste momento, a vida da Dudinha, em nome de Jesus. Amém. Eduarda Tieme Franco Cato. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar pela Gabi. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de estar aqui vendo esse momento tão importante, tão especial, em que há festa no céu, Senhor. E nesse momento específico, por causa da vida da Gabi, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque ela é tão amada pelo Senhor, tão especial. Obrigada porque o Senhor a enviou para ser amada nessa família, para aprender a ser tua filha, para ser um instrumento teu de bênção também, Senhor, nesse mundo, Pai, que precisa tanto da tua palavra, do teu evangelho, Senhor. Guarda ela, Senhor, guarda de todo mal, guarda de todo ataque maligno, guarda de toda sedução do mundo. Que o teu Espírito Santo encha cada vez mais, Senhor, a sua mente, o seu coração. Preserva, Senhor, o seu corpo físico, o seu corpo espiritual, a sua alma, tudo que é nela, Senhor, que seja para a honra e glória do teu nome, Senhor, seja para crescimento do teu reino na terra, para testemunhar do que o Senhor fez na vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por poder orar nesse momento tão especial, vendo essa entrega dela com o Senhor, Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Gabriela Sayuri Simizo Lopes. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor Deus, pela vida da Gabi. Hoje ela toma uma decisão tão importante, Senhor Deus, na vida dela, e tornar público, Senhor, que o Senhor é o Senhor e Salvador da vida dela. Abençoa, Senhor Deus, esteja com ela em toda a caminhada, que o Senhor seja o centro da vida dela, Senhor. Ajude ela nas dificuldades, Senhor, e que todas as escolhas dela sejam apoiadas em Ti, Senhor. Encha, Senhor Deus, a vida dela da Tua presença, do Teu amor, da Tua luz, Senhor, e que o Senhor possa estar também moldando o caráter dela, e que ela possa ser uma mulher, Senhor Deus, segundo o Teu coração. Em nome de Jesus, que eu oro e te peço. Amém. Gabriela M. Racamada, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, muito obrigado pelo seu Milton, que tomou a decisão de receber o batismo. Hoje ele se tornando um filho de Deus, para que o Senhor possa abençoá-lo, para que ele possa realizar os sonhos que ele tem ainda, que ele quer trabalhar no louvor, quer ajudar a igreja, quer ajudar as pessoas, que realmente o Senhor dê força para ele, para que ele possa realmente ser um filho de Deus, para que ele possa ser um discípulo de Jesus, e para que ele possa realizar os sonhos que ele tem. Nós abençoamos essa vida, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Milton Hideo Takehana, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse certificado, ele diz assim: certificamos que o nome do batizando, nascido em tal cidade, no dia tal, foi batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em obediência ao mandamento de Jesus e como testemunho público da sua condição de discípulo de Jesus e de sua nova vida nele. Pessoal, o batismo está encerrado e agora nós queremos agradecer a todos vocês que compareceram na Família Metodista Livre na manhã de hoje, vieram prestigiar o batismo e também vieram ter esse tempo de comunhão conosco. Então, se você não faz parte dessa comunidade e tem o desejo de participar, nós temos o culto todos os domingos às 9 horas da manhã. Excepcionalmente o culto hoje aconteceu às 10, mas o nosso horário é às 9. No próximo domingo nós teremos o culto do Dia das Mães. E a partir disso, as classes de escola dominical vão voltar a funcionar normalmente, todas presenciais. Então, no domingo de manhã, nós temos o culto dos adultos e temos o culto infantil também, às 9 horas, e em seguida a gente começa as classes de escola dominical. Você é convidado a participar e também conhecer mais profundamente a nossa comunidade. Nós vamos agora partir para o almoço. Muito obrigado a você que contribuiu com o almoço, trouxe os pratos. E nós temos um valor muito importante, honrar os idosos, permitindo que eles se sirvam primeiro. Então nós vamos distribuir as mesas agora e vamos fazer 2 filas, uma de cada lado da mesa. Mas, por favor, a terceira idade vai se servir primeiro. Vamos honrá-los desta forma. Então vamos fazer uma oração, encerrando o culto, já abençoando o alimento que nós vamos comer. Vai ter atividade depois da tarde, ou Fabrício? O Fabrício está dizendo que depois do vôlei já vai ter atividade aqui, vai ter esportes, depois do almoço vai ter o vôlei, vai ter a prática de esportes. Vamos orar. Pai, te agradecemos por essa manhã tão linda, Senhor, e por tudo que o Senhor fez em nosso meio.
Obrigado, Pai, porque esta é uma igreja viva, dinâmica, o Senhor tem operado em nosso meio, vidas estão sendo salvas e confirmando, Senhor, essa salvação através do batismo nas águas. Muito obrigado, Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abençoa, Senhor, agora o tempo de comunhão que teremos, o alimento que iremos comer, e que a Tua graça nos acompanhe nesse tempo de comunhão. Obrigado, Pai, porque por esses 2 anos de pandemia, vivemos altos e baixos, abrimos e fechamos, perdemos algumas pessoas queridas, Senhor, mas o Senhor nos sustentou, a Tua graça nos sustentou. Hoje é uma alegria, Senhor, imensurável ver a igreja reunida para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um bom almoço e um bom tempo de comunhão.